Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar de como transformar o mundo em dados. O mundo está cheio de dados, como a gente já sabe, mas nem sempre esses dados eles são claros, precisos ou bem medidos. Isso pode ser um problema, pode ter um viés na sua análise, por exemplo. Isso pode gerar um viés. Mas se quisermos usar a estatística no mundo real, precisamos desses dados, não tem jeito. Mas principalmente precisamos saber se o dado realmente representa aquilo que nós queremos medir. Porque antes de transformar o mundo em números, vamos dizer assim, precisamos ter certeza se aquilo que nós estamos querendo medir é a coisa certa. Um dos primeiros passos para a gente fazer ciência hoje em dia é transformar o mundo real em dados, ou seja, coletar dados. Isso significa basicamente pegar experiências humanas, experiências da natureza, fatos do dia a dia e, colocá-los dentro de uma planilha. De certa forma, algumas vezes esses dados, eles de alguma forma parecem ser frios, como por exemplo, número de óbitos ou taxa de desemprego. Inclusive, eu lembro de uma história de uma colega da graduação que abandonou o curso de estatística com essa justificativa, que achava que reduzir vidas humanas a números era extremamente desumano. Mas, se quisermos usar estatística para entender a realidade, nós precisamos trabalhar com dados, não tem outra saída. E isso exige rotular eventos, registrar medições e fazer escolhas com muito cuidado, porque esse passo é fundamental e cheio de desafios. Bom, mas voltando um passo atrás, antes da gente começar a medir qualquer coisa, precisamos definir o que é essa coisa. Parece simples, mas mesmo uma pergunta básica, como o que é uma árvore, exige um certo rigor, na nossa cabeça, a imagem de uma árvore é clara, então todo mundo sabe o que é uma árvore, até que a gente precisa defini-la num papel, por exemplo, colocar numa regra, o que é uma árvore. Então vão surgir perguntas do tipo, qual deve ser a espessura mínima do tronco, qual deve ser a altura mínima para ser considerada uma árvore, arbustos e mudas, elas contam nessa definição. Uma definição comum do dicionário diz o seguinte, que uma árvore é uma planta de caule lenhoso com diâmetro suficiente na altura do peito. Bom, mas o que é suficiente? Parece ser uma definição um pouco vaga. Até mesmo, então note que até mesmo algo aparentemente óbvio como uma árvore precisa ser definido antes de virar dado. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo simples do porquê ter uma definição rigorosa do seu dado importa. Então imagina que nós temos um problema onde queremos definir, queremos encontrar o número de árvores existentes em uma região R. Então uma região enorme, então uma região de 10 km de lado, ou seja, um quadrado com lado de 10 km. Então praticamente seria muito difícil, vamos dizer assim, para uma pessoa contar a quantidade de árvores que tem nessa região. Então, em vez de contar tudo, que seria muito mais difícil, escolhemos uma região menor B, que tem, nesse caso aqui, 2 km de lado, então um quadrado com 2 km de lado. Contamos as árvores que existem nessa região B e multiplicamos pelo número de vezes que a área B, que é esse quadrado menor, ele cabe nessa área maior, na área R. Bom, podemos tentar colocar isso dentro de uma fórmula em que o total de árvores na região R nada mais vai ser do que a divisão da área total R dividido pela área menor B vezes a quantidade de árvores em B. Como temos a informação das áreas, podemos calcular 10 ao quadrado, que seria a área da região R, dividido por 2 ao quadrado, que é a área da região B, vezes o número total de árvores. Ou seja, basicamente eu tenho ali 10 ao quadrado é 100, sobre 2 ao quadrado, que é igual a 4, ou seja, igual a 25. Portanto, nesse problema nós temos podemos obter uma estimativa do total de árvore da região R, que é basicamente 25 vezes o número total de árvores na região B, nessa região menor. Entretanto, agora vem um outro ponto central. O que consideramos como uma árvore? Então, vamos supor a princípio que vamos considerar toda a vegetação em B. Tudo que tem em B, toda a vegetação em B vai ser considerada aqui uma árvore. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, definindo toda a vegetação como uma árvore, aqui nesse caso, teríamos 9 árvores aqui dentro da área B. Então, nossa estimativa nesse caso para a área maior seria basicamente 25 vezes 9, ou seja, 225 árvores.
Agora, vamos considerar apenas árvores de médio e grande porte. Tá? Suponha que apenas essas 3 árvores, né, que estão marcadas aqui, estejam dentro da nossa definição de árvore, nesse caso, né, que sejam árvores de médio e grande porte. As demais árvores, as demais vegetações ali não seriam consideradas árvores. Nesse caso, a nossa estimativa final é de 25 vezes 3, ou seja, 75 árvores, ou seja, uma quantidade de árvores bem menor, né, dependendo da definição do que a gente considera árvore ou não. Então percebeu, né? A definição, né? A maneira como definimos o que é uma árvore muda tudo, tá? Por isso, defina rigorosamente seu dado. Sem isso, né, qualquer análise que você faça não é reprodutível por outras pessoas, né? Ou seja, você não pode, outras pessoas não podem fazer críticas ou melhorias, né? Ou seja, fica praticamente impossível outra pessoa analisar o seu estudo, tá? Ou seja, replicar ele de alguma maneira, tentar melhorá-lo. Sempre deixe explícito o critério que você utilizou na definição do seu dado, principalmente quando houver alguma espécie de ambiguidade, né? Como por exemplo aqui no caso da árvore, né? O que é uma árvore? Nem tudo é tão simples de definir, né? Se já existe discordância com conceitos aparentemente claros e fáceis como o que é uma árvore, imagine em casos mais abstratos, né? Então, por exemplo, a definição oficial do desemprego no Reino Unido foi alterada pelo menos 31 vezes de 1979 a 1996, né? Como que a gente faz nesse caso para conseguir comparar tendências ao longo do tempo se o próprio conceito, né, do dado ele muda, né? Então, assim, realmente é bem complicado. Agora, pense que nós queremos medir algo ainda mais intangível, como sentimentos, né? Então, perguntas do tipo: quão feliz você se sentiu ontem? Depende muito de interpretação pessoal, cultura, estado emocional, enfim, contexto do momento, né? Então, a ideia de questões, né, pesquisas do tipo felicidade nacional, né, qual país é mais feliz do que o outro, depende muito de como definimos o que é felicidade. Mas, por outro lado, alguns conceitos parecem bem mais objetivos, né? Como, por exemplo, definir se alguém está vivo ou morto, né? Parece muito mais simples, né? Mas ainda assim a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existem algumas nuances médicas e legais para definir se uma pessoa está morta ou está viva, né? Isso pode variar dependendo de onde você está. Mas o ponto central que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: as definições importam, né? Principalmente quando lidamos com fenômenos complexos. Não, estatísticas, elas carregam escolhas, né? Então sempre vai haver algum grau de julgamento aqui. Porque seria ingênuo da nossa parte acreditar que conseguimos colocar toda a complexidade da experiência humana, enfim, do mundo real, dentro de uma planilha Excel. Por isso, muitas das vezes o que nós queremos estudar não é exatamente aquilo que nós queremos medir. E além disso, né, como a gente viu, definições elas podem mudar de acordo com o lugar, com o contexto, com a pessoa e, enfim, até mesmo ao longo do tempo. Mas nada disso significa que não devemos usar dados. Na verdade, significa que precisamos ser transparentes sobre os nossos dados. Por isso, quanto mais claro a gente for sobre como medimos nosso dado, né, o que nós queremos medir, as outras pessoas elas vão poder entender, reproduzir, criticar, aprimorar nossas análises. A estatística ela envolve escolhas e, enfim, precisamos sempre justificá-las. Bom, se você gostou do conteúdo do vídeo de hoje, curta, compartilha e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.